Para a gente entender um pouquinho como melhorar as condições de vata devido ao outono, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre as características de vata. O vata, quando ele está exposto ao frio, à secura, ele tende a se agravar. E o outono é uma época onde a gente, pelo menos no Brasil, a gente fica exposto a essas condições. Então é a melhor época para a gente implementar ou incorporar a oleação no na nossa rotina diária, nos nossos hábitos de cuidado. Então, para quem não curte muito passar óleo no corpo, eu recomendo que use um pouquinho. Para quem não curte mesmo, utilize um creme, tá? De preferência um creme de base natural. Aí você pode colocar uns óleos essenciais ali ou um extrato vegetal de boa qualidade. Então você vai fazer um contorno corporal. Pode ser depois do banho. Depois do banho eu acho legal, porque é onde você absorve mais, porque os poros estão abertos. Pode ser depois, pode ser antes ou da atividade física ou antes de sair para o dia. Também é uma coisa que tem mais a ver com os textos clássicos do Ayurveda. Mas é importante que a gente incorpore essas atividades. Por quê? Porque quando a gente tem esse hábito de untar ou de bisuntar o corpo com óleo, a gente está se defendendo do que a natureza está oferecendo. E como é que a gente percebe os sintomas, assim? Quais são os sinais que o corpo oferece para a gente ver que a gente está lidando com uma natureza que é um pouco adversa? Secura nos olhos, secura na garganta, aquela sensação de coceira, que não é necessariamente já uma infecção de garganta, uma inflamação na garganta. Normalmente é uma questão da condição que o ambiente está oferecendo. E aí você, quando está lidando com secura nessa região, você começa a ficar incomodado. Você pode ter zumbido no ouvido, sensação de dor de cabeça, obstrução nas vias aéreas. Tá? Então são coisas que você está sentindo, são sinais que o corpo está produzindo, os sintomas que o corpo está produzindo lidando com o ambiente externo, mas também resposta que o corpo tende a oferecer para o ambiente externo. Então como é que a gente pode tratar isso também? Na alimentação. Tem uma época muito importante para a gente introduzir um pouco mais de alimentos úmidos, caldos, sopas, cremes, sopa de raízes. Aí vocês podem consumir carne ou, enfim, aquilo que vocês gostam de consumir. Sempre lembrando que uma alimentação vegetariana é melhor para o organismo, ela é mais leve, ela é mais fácil de ser assimilada. Mas se vocês mesmo assim utilizam carne ou laticínios, enfim, utilizem raízes, tragam elas, deixem que elas tomem a maior proporção da alimentação de vocês. Podem utilizar também óleos na alimentação, óleos vegetais de boa qualidade. Podem utilizar manteiga, ou ghee também, óleo de coco. Eu gosto muito de usar óleo de gergelim, ele é muito nutritivo e é o melhor óleo para o vata. Então, o melhor óleo para a nossa época, né, para a nossa questão aí do outono. Então, alimentação, contornar o corpo com óleo, procurar se manter aquecido, tá? E entusiasmo, força de vontade, disposição, né? Trazer uma vibe legal. Por quê? Nesse momento a gente tende a entrar para dentro, né? Esse momento, essa virada aí que a gente tem menos exposição solar, da virada do outono para o inverno, a gente tem uma tendência a já ficar um pouco mais introspectivo e lidar com umas emoções que deixam a gente mais melancólico, a gente fica mais reflexivo. É legal lidar com essas emoções, mas se a gente for entrando muito a fundo nelas, a gente tende a gerar um agravamento. Tudo aquilo que é demais gera um acúmulo, gera um agravamento. Então a gente tem que contrabalancear isso com uma postura. A nossa vida ela não está pronta, a gente precisa contribuir ativamente com a nossa vida. A gente contribui com a cultura, a gente contribui com a política, a gente contribui com o estilo de vida, ou seja, sendo e fazendo aquilo que a gente acredita, a gente contribui. Então, aplica esses toques aí que eu passei para vocês e vamos ver como é que vocês se saem, hein? Se vocês se sentem mais nutridos e mais bem dispostos nessa época do ano. Para quem quer compreender um pouco mais de novos hábitos e entender um pouco mais sobre o Ayurveda e a naturologia a fundo para aprender a aplicar na sua saúde, eu recomendo que vocês venham fazer o workshop em Ayurveda. Quem quer saber mais informações é só clicar no link que está aí na descrição do vídeo, ok? Até a próxima, pessoal!